Volta ao vivo aqui com Frente a Frente. Agora é a hora de você, telespectador, perguntar aqui ao senador eleito Efraim Filho. Deixa eu começar mandando um abraço pro Daniel Nobre, responsável, condutor aqui da equipe, excelente equipe, competente equipe do comercial aqui do Sistema Arapuama. Um abraço, tá acompanhando aí. Iramirton também tá acompanhando, tá lá já se preparando, vai dar tudo certo na cirurgia amanhã, se Deus quiser, Iramirton. Já tem perguntas aqui, tá, senador? Vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguindo. Um abraço para Felipe Nunes, que está acompanhando, já mandou a primeira pergunta. Você vota em quem para presidente do Senado na substituição aí do Rodrigo Pacheco? Já tem candidato, revele aqui. Luiz, mandar um abração para Felipe, é uma grande figura aí, promessa do jornalismo aí para frente. Tá muito cedo, né? A eleição nacional terminou agora, então isso estou dizendo isso porque isso tem influência, né, sobre o cenário que se coloca, né, ver como as composições de bloco haverão de acontecer. Então, logicamente, tem Rodrigo Pacheco, que é candidato à reeleição, e não se tem ainda, né, qual o agrupamento que irá tentar fazer oposição a essa linha de Rodrigo Pacheco. Então, cada agonia a seu tempo, passe cada vez. Acabamos de resolver presidência do Brasil, governo da Paraíba, senador eleito. Presidência do Senado é 1º de fevereiro. Vamos pra frente. Pedro, o jogador, tá perguntando aqui salário mínimo. Vocês lá no Congresso vão debater que valor, vocês vão querer que valor. O senador Efraim Filho assume defendendo que valor pro salário mínimo. O Pedro do Mengão, nosso campeão da Libertadores. Tivemos uma grande alegria, né, no sábado comemorar essa vitória do Mengão. Voltando aqui à pergunta, o salário mínimo se fala na expectativa dos 1.400, né? E a gente espera que possa ter um salário mínimo o melhor possível para o cidadão brasileiro, tá certo? Eu acho que a gente conseguir resolver de quem está embaixo, né, ter a melhor condição, isso ajuda na economia. Quando a gente falava de crédito, essa é uma leitura de um ciclo positivo. Se você conseguir ter um salário mínimo o melhor possível dentro das condições de equilíbrio fiscal do país, você vai conseguir fazer com que a economia gire, né? Ou seja, porque principalmente quem está nessa faixa mais humilde, ele não poupa esse recurso, ele investe esse recurso, ele gasta. Então ele vai gastar com roupa, vai gastar com alimentação, vai ajudar a movimentar a economia, o comércio, tá certo? Esse dinheiro ele gira. Então eu sou a favor, sim, do salário mínimo o melhor possível. Luiz Paulo, lá do Jardim Aeroporto, lá em Bahia, muito obrigado pela audiência também de Bahia, que está acompanhando a gente, está perguntando o seguinte: o que o senador acha da postura do ministro Alexandre de Moraes nestas eleições? Olha, Luiz, tem seus desafios, né? Tem seus excessos. Eu vou pegar, por exemplo, o episódio de Roberto Jefferson, né? Você teve o excesso de Roberto Jefferson? Lógico que teve. Você pode jamais, né, admitir em qualquer cenário que se atirar contra a polícia seja a solução. Eu sou defensor da lei, sou defensor da ordem, acredito que a autoridade policial deve ser respeitada, então houve excesso. Mas também houve determinados excessos, a gente já falou sobre isso, de coibir, por exemplo, a manifestação de redes de televisão, de programas de opinião, de fazer uma crítica a determinado candidato. Isso acaba influenciando. Então eu acho que houveram esses excessos, né? O ministro Alexandre de Moraes, em determinados momentos, ele pode ter avançado com excessos que acabaram gerando um tensionamento muito forte, né, dessas eleições, mas isso é da natureza, né, de quem ocupa postos de poder. O que eu acho que está por vir adiante é tentar, e o poder e o Congresso Nacional, ele tem esse perfil, né, de buscar ser um moderador dessa tensão da relação interpoderes, né? Não é à toa que a arquitetura de Niemeyer colocou ali o Congresso Nacional no centro da Praça dos Três Poderes, numa ponta o Supremo Tribunal Federal, na outra ponta o Palácio do Planalto. Então o poder legislativo, ele tem esse perfil, né, de ser um moderador dessa tensão interpoderes, e vamos tentar encaminhar dessa forma, reduzindo essas tensões. E para fechar aqui, eu selecionei a pergunta do Kleber Martins. Muito obrigado, Kleber, pela sua audiência aqui. Ele está perguntando o seguinte: Efraim Filho, candidato ao governo em 2026?
Não, eu fui eleito senador. Eu não acho que num projeto essa hipótese de disputar governo em 2026. Meu foco agora é direcionado no Senado Federal. Volto a dizer, eu quero entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. É isso que eu trago no coração. Se eu vou conseguir, aí quem está aí assistindo pode me ajudar, contribuir, está comigo. Mas o que eu quero, o que eu estou preparado, eu não chego ao Senado como um novato. Acho que isso é importante e vai ser bom para a Paraíba, né? Eu sou recém-eleito, mas eu não chego como novato, né? Eu venho ali conhecendo as lideranças da casa. Eu vou dar 2 exemplos. O Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre, foram os 2 outros presidentes, já foram meus liderados. Eu, como era da bancada do Democratas, eu como deputado federal, fui líder, recebi o voto deles para ser o líder da bancada. Então você sabe que lá em Brasília, o nome de Efraim é um nome respeitado, né? Eu chego lá com essa relação. No União Brasil, por exemplo, foram eleitos 5 senadores, né? A senadora Dorinha do Tocantins e o Alan Rick vieram da bancada, né, do nosso Democratas. Hoje do União Brasil, o Sérgio Moro foi o 4º, com Efraim, e o 5º, o próprio Davi, que se reelegeu lá no Amapá. Então, eu chego com uma relação construída ali com nomes da política brasileira. Então, a Paraíba ganha um senador que tem influência, que tem capacidade de articulação e que chegará com vez e voz, né, para representar bem a Paraíba no debate dos grandes temas do Brasil. Esse tema que você falou há pouco, tá certo? Da questão do tensionamento da relação entre os poderes é um tema importante. Nós vamos trabalhar muito para tentar reposicionar, né, esse balizamento dos poderes, evitar a usurpação de competências. O Poder Judiciário é para julgar. A União Federal, a presidência, é para executar políticas públicas. E legislar é com a gente. Legislar é com o Congresso. Inclusive o orçamento. Toda essa disputa sobre orçamento, quem elabora o orçamento é o Congresso. O Poder Executivo, ele aplica. Tá certo? Então, se existia distorção, era no passado, quando ficava tudo concentrado em superpoderes. Então, quando o superpoder era da União Federal, não deu certo. Se o superpoder está na justiça, também não dá certo. O Congresso tem que resgatar esse protagonismo, tá certo? Para dar aquilo que a Constituição Federal diz: poderes independentes, porém harmônicos. A gente quer, eu vou endereçar, sabe, Luiz, essa parte final com essa mensagem para Paraíba e para o Brasil. Nós temos que ter bom senso, serenidade, equilíbrio. Eu trago comigo esse princípio de um político de centro, né, direita, ou seja, mas que dialogue bem com todos, porque para mim a melhor forma de solução de conflitos é a conciliação, é a mediação. Não é necessariamente o enfrentamento, a porrada, o tiro, a bomba. Não. Às vezes você faz uma cena para um determinado segmento e aquilo ali gera um conflito muito grande. Então eu disse, meu campo político na Paraíba é o campo político de oposição ao governador. Meu campo político no Brasil é o campo político de oposição ao presidente Lula. Mas isso não quer dizer que eu não vá dialogar, que eu não vá construir soluções que sejam boas para o Brasil, que sejam boas para a Paraíba. Terá sim, né, o apoio de Efraim Filho. E o que for ruim para a Paraíba, amiga, aí não tem governo nem de cima nem de baixo, só a bênção de Deus que vai me guiar. Mas governo nenhum vai fazer. Eu, porque sou base de governo nacional, votar contra aquilo que eu entendo que é possível para o Brasil, que é possível para o agro. Deixa esse recado, nós temos uma vocação econômica importante. O agro paraibano esteve ao nosso lado nessa eleição do Senado, terá o meu apoio, tá certo? Setores profissionais liberais como o setor da saúde, os médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários de saúde, que a gente sempre votou a favor dessas pautas, né, essas importantes para a saúde, continuarão tendo meu apoio. O empreendedorismo, o setor produtivo, o microempreendedor. Eu andei ali pela Josefa Taveira, em Mangabeira, que é o berço da pujança econômica do microempreendedorismo paraibano. Eu vou lutar muito por quem produz, pelo microempreendedor, porque trabalha, sabe? Eu acho que é isso que se espera de um Efraim senador. Mas um cara centrado, com foco, com cabeça,
Em 2026... eu ia perguntar, tem uma regrinha na política que diz que 8 anos de mandato no Senado é muito tempo para não disputar nenhuma eleição ao longo desse tempo, né? Desses 8 anos aí de mandato, tem uma regrinha ali no livro de vocês da política que, às vezes, é dentro desses 8 anos fazer uma disputa aí, porque se perder, tem problema, volta o senador veneziano Vital do Rego, perdeu a eleição e tá aí sem problema nenhum, pisando no tapete azul do Senado. Então, seria muito tempo. Você tem ali essa possibilidade de você ser uma peça no jogo para frente. Luiz, com o seu testemunho de quem acompanha desde o início do programa, tá aqui quem quebrou regras para se eleger senador. Eu não sou afeito às regras da política tradicional. Apesar de vir com um sobrenome conhecido, eu acho que eu trago um olhar diferenciado, né, sobre a construção que foi precisa para me eleger senador. Eu fiz uma pré-campanha que a Paraíba nunca viu. Pré-campanha de pé na estrada, de estar ali dentro. E aí a gente dizia, rapaz, depois daquela pré-campanha, tu depois de eleito, tu ainda tá na rua? Eu digo, tô. Tá certo? Porque tinha um compromisso com o Pedro. Fui até o fim. Então, assim, eu quebrei regras para me eleger senador. A tradição da política paraibana, e fazia muito mal para nossa democracia, era ter um senador puxado do bolso do colete às vésperas de uma convenção nos 45 do segundo tempo. O que é que acontecia? E voltou a acontecer agora de novo. Essa candidata senadora ou senador não tinha tempo de dialogar com as pessoas, de conversar com as lideranças, passava numa mega carreata na garupa de uma caminhoneta lá, dava um tchauzinho, fazia uma palavra e ia-se embora, sem nunca ter deixado nada para a cidade, sem nunca ter levado um recurso, uma ação, um investimento. E aí você me perguntou sobre isso, ficou ali no intervalo para dizer, Efraim, agora vai ser diferente. Não, eu tive a capacidade de articulação, mas diferente do governo, os meus adversários tinham paridade de armas comigo, tá certo? Só tinha uma bancada de 12 deputados federais e 3 senadores. Então, ninguém vai dizer que eu tinha condições diferenciadas de disputar a eleição. Foi não, olha, foi na tora mesmo, foi na luta, foi na crença, foi na confiança, foi na garra, foi foguete que não dá ré. E aí esse meme dessa coisa, meme no sentido positivo, um case de comunicação. Primeiro veio a frase, depois veio o gesto, né? E onde a gente chegava, as pessoas se identificavam com uma frase que casava com os princípios, porque se só tivesse a frase foguete não dá ré, que não casa com os gestos, com as atitudes, mas a campanha foi muito linda, sabe, Luiz? Foi a coisa que eu mais ouvi, eu já disse aqui, Efraim, a sua campanha foi muito linda, foi uma campanha de muita coragem. Eu vi muita humilhação, eu vi muita piada, eu vi muita zombaria, eu vi muita piléria, tá certo? E aqueles que humilhavam, depois começaram a me levar a sério. Depois começaram a me levar a sério, começaram a me temer. Depois de temer, começaram a me ameaçar para me tirar do jogo. E tiveram que no dia 2 de outubro assistir a nossa vitória. Então, eu acho que essa construção com muita coerência e com muita independência é o que eu vou manter. Seria muito covarde, seria muito desleal, seria trair, faltar com a palavra. E foguete não dá ré significa isso. Quem não trai, quem não falta com a palavra, quem não dá ré, tá certo? Quem não frustra as expectativas. Então seria muito desleal da minha parte eu agora dizer que estaria indo para a base do governo nacional ou do governo local. Não. Vou manter minha coerência, vou manter minha independência. Vamos voar mais alto. Paraíba, eu me emociono toda vez que eu lembro, né, da jornada, porque a Mirklink, e essa frase que me disse foi Cássio. Meu abraço aqui a Cássio também, que da experiência dele ajudou muito em alguns momentos assim a ver. E ele dizia que a Mirklink, que passou um ano velejando sozinho, dizia que a grande conquista não era a chegada, era você ver que tudo que você planejou para que uma viagem tão desafiadora desse certo, aconteceu. Então, a vitória do Senado, ela teve, claro, primeiro as bênçãos de Deus, mas ela teve muito de inteligência e estratégia política, quebrando regras. Eu não fui das regras. Agradeço muito aos republicanos, Hugo Mota, Adriano Galdino, em nome deles, porque foi dentro de uma articulação, uma conquista de desprendimento, Luiz. Quem já viu abrir mão de 50 mil votos? 50 mil votos para poder ter aí alguém que teve palavra de forma recíproca. Adriano, Hugo, mantiveram palavra nos momentos mais difíceis de uma relação interna entre eles e a base do governo. Então, e essa construção aconteceu com muitos, com os prefeitos. Esses vão ter a porta aberta no meu gabinete, escancarada, porque foi uma relação de uma história muito bonita que levou um jovem de 43 anos
Eu acho que eu sou o senador eleito mais jovem da Paraíba, até me perguntou, eu acho que de eleito sim, né? Alguns tiveram suplentes que assumiram, mas eu acho de senador eleito, imagino que possa ser o mais jovem. A idade é a partir dos 35 anos, né? Dos 35, então posso ser o senador eleito mais jovem, então foi história bonita. Vamos lá. Efraim Filho, deputado federal, senador eleito da Paraíba, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Luiz Torres, uma grande alegria reencontrá-lo, voltar ao seu convívio, ao convívio do Frente a Frente, abraçar João Gregório, tá certo, que também nos assiste aí, nos acompanha. Por diversas oportunidades estivemos na rádio, estivemos na TV, né? E sempre foi um canal para que a gente pudesse dialogar com a Paraíba. Então, boa noite, muito obrigado. Teremos aí muito... Nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe nosso mandato e a humildade, a mão estendida e a porta aberta para contar com sua opinião, sua construção para o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. Tá aí, a gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.